Oi, gente. Eu sou a professora Raquel Polilo e neste encontro nós vamos continuar falando sobre triângulos, só que agora sobre congruência de triângulos. Então, na nossa primeira etapa, a gente precisa entender o que significa o conceito de congruência nos polígonos, nos triângulos. Essa atividade é do GeoGebra e nós vamos trabalhar o conceito de congruência, ok? Então, o objetivo é aproximar os triângulos. Primeiro objetivo, aproximar os triângulos que são iguais, que a gente acha que sejam iguais, ok? Então, vamos lá. Eu acho que o T10 é igual ao T8, o T5 é igual ao T2, o T6 é igual ao T4, o T3 é igual ao T1 e o T7 é igual ao T9. Agora, pergunta, por que a gente acha, por que eu achei isso? Por que vocês podem achar isso também? Repara, uma noção bem intuitiva. É porque a gente pode muito bem, não pode colocar um sobre o outro, que nem figurinha repetida. Vou pegar aqui, eu vou colocar o T5 sobre o T2. Então, eu vou pegar, eu posso fazer translações, repara, a gente está fazendo uma sucessão de translações. E a gente também pode fazer rotação. Eu rotacionei o T5, vou colocar sobre o T2. Vou colocar em cima, Vou pegar um vértice, vou alinhar. E vou colocar o outro em cima. Rotacionar até ficar em cima. Repara, quando eu coloco o T5 sobre o T2, eu não vejo mais o T2. E vice-versa. E se eu quisesse colocar o T2 sobre o T5, não tem problema não. Vou lá, T2 sobre o T5. Quando eu coloco, eu não vejo mais, tá? Então, tanto faz, se eu coloco um sobre o outro, eu não vejo mais o que está embaixo. A gente pode até medir aqui, os lados, usando esses instrumentos aqui de baixo, disponíveis. A gente já viu isso. Acabou de ver que eles são iguais. Você pode colocar aqui e ver que eles têm a mesma medida, Colocar um aqui embaixo. E o outro aqui também alinhado, Coloca aqui alinhadinho, Desce aqui, correspondente, certinho. Então, o T5, ele tem esse maior lado medindo 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o T2 tem o maior lado dele medindo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você virar e virar o outro, você vai ver que eles têm ordenadamente os lados do mesmo tamanho. E os ângulos? Você pode vir aqui, Você já conseguiu colocar, um sobre o outro. Mas você pode medir aqui também e constatar a mesma coisa, 34,01 graus de medida. Aí você vem aqui, pega o outro, coloca lá. Mede o ângulo, olha lá, a abertura entre os lados, tá? 34,01 também. Se você fizer isso com os dois outros ângulos, girar e trouxer aqui através de sucessivas translações, você vai encontrar a mesma coisa. Então, o que nós entendemos? Ter ordenadamente a mesma medida de lados e ter ordenadamente a mesma medida dos ângulos é ter ângulos e lados congruentes. Essa é exatamente a noção que a gente já tem. Vocês já trazem isso. Já aprenderam separadamente o que significam ângulos congruentes e também já aprenderam separadamente o que significam segmentos congruentes, que são os lados dos triângulos. O mesmo vale para qualquer polígono, tá? A gente está fazendo um recorte para os triângulos aqui. Então, a gente já consegue fazer uma definição, que é o quê? Dois triângulos são congruentes quando os lados e os ângulos de um deles têm, respectivamente, as mesmas medidas dos lados e dos ângulos do outro. Então, com essa atividade, a gente amarra, já consegue ter uma noção de uma definição, triângulos congruentes. Com a atividade anterior no GeoGebra, a gente entendeu rapidamente o conceito de congruência, Quando dois triângulos são congruentes. Mas se a gente não tivesse os ângulos para colocar um sobre o outro, para fazer essa sobreposição, como é que ficaria? Então, a gente precisaria medir os três lados de um triângulo, os três lados do outro, os três vértices, de um e de outro e comparar. Então, teria que fazer essas 6 comparações. Imagina, Ia ser uma complicação. Logo,
a gente vai ter o quê? A gente vai procurar estabelecer critérios para que dado dois triângulos, a gente conclua se eles são congruentes ou não. Agora, vamos caminhar para esse estabelecimento de critérios. Vamos lá para o experimento. Então, em cada item, construa um triângulo que atenda às informações fornecidas no seu caderno. Em seguida, anote se existe apenas uma possibilidade de construção ou se existem várias. Então, vocês vão fazer do jeito que cada um quiser, com a régua, com compasso, usando transferidor, usando um programa de geometria dinâmica e depois imprimindo, o que vocês quiserem, tá? Eu vou usar aqui, o GeoGebra. Então, vamos embora. Primeira situação. A gente tem que construir um triângulo que possua, né, um lado de medida 3 e um lado de medida 4 centímetros. Então, eu vou começar aqui, um segmento de tamanho fixo, um ponto, tamanho dele, gera o segmento. Vou tirar esse rótulo aqui para não ficar com um monte de letra no nosso caminho. Vou gerar outro segmento, agora tamanho 3. Beleza. Vou tampar aqui, não vou exibir esse rótulo. Ok. Então, eu sei que o tamanho do meu AB é 4, do AC é 3, tá? Então, agora eu posso fazer um triângulo assim, do jeito que tá? Posso, Fez. Posso aqui fazer, fechei. Sim, posso. Vou agora só tirar esses rótulos aqui. Vou tirar esses rótulos aqui, desse segmento, Tirei o rótulo, tirei. Tá, construí esse triângulo. Mas eu posso construir... E se eu fizer um pouquinho mais aberto? Eu gero o triângulo? Sim. Se eu fizer um muito mais aberto? Sim. Se eu fizer aqui... degenerei, não consigo, porque o maior tamanho é igual a soma dele. A gente já estudou isso, condição de existência. Aí degenera. Agora, o outro aqui, posso? Posso continuar fazendo. Aqui, posso aqui? Opa, aqui não. É a mesma condição. Um lado não pode ser igual à soma dos outros dois, que degenerou o triângulo. Mas tem uma infinidade de triângulos, Olha só. Cada um, vou habilitar o rastro aqui, Cada um vai ter o seu. Pode fazer o seu, uma infinidade de triângulos que a gente gera. Aqui, Cada pontinho desse é um triângulo diferente, com exceção desses dois casos onde eu tenho o meu triângulo degenerado, ok? Então, dado dois lados apenas, eu tenho uma infinidade de triângulos que podem ser gerados. B. Possui um lado de medida 3 centímetros, um de medida 4 centímetros e um lado de 5 centímetros. Já que nós temos que construir um triângulo de lados 3, 4 e 5, eu vou colocar como base o lado maior, que é o 5. Então, aqui, selecionei segmento comprimento fixo. Vou lá, comprimento 5. Agora, vou esconder esse rótulo. Agora, eu vou construir uma circunferência de raio. Centro em A, raio 3. Outro centro em B, raio 4. Né, que são os lados. Então, onde cruzou aqui, vai ser meu ponto, nesse meu ponto de interseção, vai ser o meu terceiro vértice. Por quê? Daqui até aqui, eu tenho 3, e daqui até aqui eu tenho 4, tá? Então, tanto faz. Posso construir aqui ou aqui, tá? Tanto faz. Então, eu tô construindo um polígono, A, B, construir aqui embaixo, C, por exemplo. Beleza. Esse polígono, vou colocar para cá, Vou tirar esse rótulo. Tirar rótulo. Tirar rótulo. Então, esse polígono aqui, esse triângulo, ele tem lados 3, 4 e 5. Será que você consegue desenhar um outro diferente desse? Com outro formato? A ideia é essa. Você consegue desenhar um outro triângulo com outro formato? Olha esse triângulo aqui, ele tem um outro ponto. Você pode gerar um outro triângulo aqui, não pode? Então, vamos lá, vamos gerar esse triângulo. Vendo o que dá. Polígono, O AB
D. Ó, tirar o rótulo. Tirei rótulo. Ó, agora compara esses dois triângulos. Eu gerei o ABC e depois o ABD. O que acontece? Esses dois triângulos, eles são quem? Tem os 3 lados iguais, aqui, daqui para cá também é 3, daqui para cá também é 4, tá? Eles são o quê? Os ângulos também são iguaizinhos, tá? Eles são o quê? Eles são congruentes, tá? Há menos de uma reflexão aqui, tá? Eixo de simetria AB, você reflete aqui, um triângulo cai em cima do outro, os dois triângulos são congruentes, então são iguaizinhos. Não tem jeito de você fazer um outro triângulo com formato diferente desse, tá? Então, você aí no caderno, quando você vai fazer o seu, você vai construir, pegar sua régua, vai colocar um lado 3, outro lado 4, outro lado 5. Você só vai construir o seu triângulo, pode até torto em relação a esses aqui, diferente de posicionamento, né? Com uma rotação. Não importa, mas os triângulos vão ser iguaizinhos. Se você recortasse e colocasse em cima desses daqui, seria a mesma coisa. Você obteria triângulos iguais, ou seja, triângulos congruentes. Logo, dado 3 lados, há apenas uma maneira de construir um triângulo, tá? Se você construir um outro e for comparar, como eu fiz aqui, vai sempre obter triângulos congruentes, ok? C. Possui um lado de 4 centímetros, um lado de 7 centímetros e um ângulo de 30 graus, percebam bem, entre esses lados. O ângulo entre esses lados que você vai construir tem que ser de 30 graus. Nós vamos construir um triângulo cujos lados medem 4 e 7, só que o ângulo entre eles é obrigatoriamente 30. Repara, eu vou colocar minha base como 7. Comprimento fixo, ó, 7. Beleza, vou esconder esse rótulo aqui, para não ficar com muita informação. E vou construir um ângulo com amplitude fixa, né? 30, um ângulo entre os dois lados. Então, vamos lá. Ó, um lado, o vértice, e tem que pintar um ângulo de 30 aqui. Surgiu um ângulo de 30 aqui subindo, ó. Então, você vai, ó, 30. Esse ângulo aqui é de 30, beleza. Vou mexer aqui para ficar aqui no meio. Ó, puxei. Beleza. Agora, olha só, eu só vou ligar esses dois segmentos aqui. Segmento para você saber, né? Ó, você sabe que do A até o B', você tem... você gera, né? Do B a B', você gerou um ângulo de 30. Agora, aqui em cima do AB', você tem que construir o outro lado. Esse lado aqui, AB mede 7, o outro lado tem que medir 4. Então, vamos embora. Vamos criar um segmento comprimento fixo, comprimento 4. Partindo aqui do A. Ó, 4 agora. Beleza. É o C. Agora, eu vou mexer com esse cara. Vou mexer com esse AC, esse segmento aqui que tá medindo 4. Vou tirar esse rótulo H aqui que não precisa, eu vou mexer com ele, ó. E vou parar exatamente aqui em cima, ó. Porque eu sei que ali eu tenho um ângulo de 30 entre os lados em questão, tá? Abrir um pouquinho não tem. Tem que parar aqui. Aqui eu sei que é cravado 30 graus, ok? Então, beleza. Aí, aqui, eu fecho o meu triângulo, ó. A, B, C. Fechei, ó. Não posso deixar de fechar. Beleza. Agora, eu fechei. E aí, o que eu tenho, galera? Vou esconder isso aqui. Esconder. Escondi o rótulo. E aí, o que você tem, gente? Se você tem um lado, o ângulo entre eles, e o outro lado sendo dados, você consegue construir um outro triângulo diferente desse? Repara, se você movimentar o C, ó, movimenta um dos vértices. Vou movimentar o C. Opa, já abri. O ângulo é de 30? Não, já é maior do que 30, ó, já passou. Então, não adianta, tem que estar aqui em cima. Ok? E se movimentar o outro? O B. Opa, já aumentou de 30 também, já passou. Então, tem que ser exatamente aqui, no 30, entenderam? Logo, dado um lado, o ângulo e o outro lado, eu só consigo construir um único triângulo, ok?
qualquer outro será congruente a ele, será igualzinho. Você pode recortar e colocar em cima, que vai tampar, ok? D. Possui um lado de 6 centímetros e ângulos de 30 e 45 apoiados nesse lado. Ok? Então, segmento de tamanho fixo, pedido, tamanho 6. Beleza, vou esconder esse rótulo. Tá. Agora eu vou construir um ângulo de 30. Ó, ângulo com amplitude fixa. Você pega seu transferidor para você fazer a sua construção. Pega o transferidor, porque eu não tenho aqui transferidor. Ó, um ângulo de 30 e de 45. Vou começar aqui com de 30. Até a ordem que eu escrevi lá. Aí tá bom, vou traçar segmento. Então, tem que estar nessa direção. Um dos lados tem que ser cravado a angulação, né? Entre esses dois lados, a base e um lado tem que ser de 30 e, vamos embora, a angulação entre a base e o outro lado tem que ser de 45. Então, você vai fazer, eu vou fazer aqui, vou usar uma outra estratégia agora. Vou traçar uma reta perpendicular para explorar também o recurso, o programa. Geometria dinâmica, ó. Eu sei que é perpendicular, então o ângulo tem que ser de 90. Aí eu vou traçar aqui, eu vou usar outra coisa aqui, ó. Vou traçar a bissetriz, tá? A bissetriz entre essa reta e a direção dessa reta aqui. É a metade, né, do ângulo. Se o ângulo aqui é 90, aqui também é 90, aqui também. Dessa direção aqui, né? Vai traçar a bissetriz aqui, ó, entre esse e esse. Bissetriz entre essa. Pronto. Aí agora, traçada a bissetriz, eu vou... Isso aqui não vai me adiantar em nada. Beleza, eu vou também eliminar essa perpendicular aqui, que só foi minha base. Beleza, vou pegar esse ponto aqui de interseção, ó, entre essas duas retas, esses dois elementos aqui, esse segmento e essa reta. Exatamente isso aqui, ó. Essa semi-reta e a reta, é o ponto C. Vou tirar esse rótulo aqui para não embolar nossa visão. Aí, eu vou fazer aqui, vou fechar aqui o triângulo, tá? A, B, C. Fechei. Você sabe, né, que esse triângulo... Você sabe o quê? Que ele tem os ângulos da base medido 30 e o outro 45, tá vendo? Você pode até medir aqui, ó. Vou medir pra você ver, ó. Esse ângulo aqui, ó. C, B, ó. A, 45, viu? Então, ele tem obrigatoriamente 45. Aí você pensa, dado um lado... Então, vou medir aqui o lado, ó. Medir o lado daqui até aqui, o lado da B, minha base. Mede 6, belezura. Então, se a minha base mede 6, olha lá, minha base mede 6, tá? Vou até tirar isso daqui, pronto. Minha base mede 6. O que acontece? Eu consigo fazer um outro triângulo diferente desse? Eu tenho que cravar em 30 e 45. O ângulo entre a base e o meu lado, um dos meus lados tem que ser 30, e o ângulo entre a minha base e o outro lado tem que ser 45. Eu consigo caminhar? Eu mexo aqui, ó, eu tô fazendo força, tô clicando aqui, não consigo. Mas você pode aqui, ó, você pode fazer uma infinidade de triângulos no seu caderno. Cada um pode desenhar o seu, na sua posição. Mas ele vai... os lados vão mudar? A angulação vai mudar? Não. A menos de uma rotação, né? Todos os triângulos serão igualzinhos. Você pode recortar e colocar um em cima do outro. Eles serão todos congruentes. Logo, quando eu tenho um ângulo, lado e outro ângulo, dado que esses ângulos estão apoiados nessa base, nesse lado aí, que está sendo dado, eu só consigo construir um único triângulo. Todos os outros serão iguais a ele, serão congruentes a ele. Ok? Possui ângulos de 40, 60 e 80 graus. Segmento qualquer. Pronto. Tampei aqui, vou tirar esse rótulo. Vou construir um ângulo
de amplitude fixa. Construir aqui, ó, um ângulo de 40. 40. E vou construir a direção dele, né? Uma semi-reta. Começa pelo A e tem direção de B'. Eu sei que ali, garantidamente, mede o ângulo entre esse segmento e essa semi-reta é de 40. Vou colocar no sentido horário. Pronto. Subi ali da esquerda para a direita. Beleza, agora eu vou marcar a semi-reta, que começa nesse B e tem direção desse A', porque eu sei que com certeza entre esse segmento AB e o segmento BA', nós temos um ângulo de 60. Beleza, tá aqui. Aí o terceiro ângulo aqui vai ser o ponto de encontro, ponto de interseção. Ó, é o C. Agora, quanto mede esse ângulo aí, ó? Vamos medir. Ângulo. Ó. A, C, B. Mede 80, certinho. Ok? Eu construí um triângulo, ó lá. ABC, os ângulos internos medem alfa, ou A40, beta, ou vértice B, 60, e gama, ou vértice C, 80. Ok? Agora, repara, eu medi esse lado aqui, ó. Vou medir aqui, só para vocês verem. Ó, distância desse segmento, 4, beleza. Gente, agora, será que eu consigo construir um outro triângulo? Vou mover aqui, ó. Se eu fizer isso, opa! Olha os lados, eles estão se movimentando, estão se mexendo total. Eu consigo construir uma infinidade de triângulos, cujos ângulos internos são, respectivamente, 40, 60 e 80. Então, eu tenho um único triângulo? Uma única possibilidade de construção? Não, eu tenho infinitas possibilidades. Possui um lado de 5 centímetros, um ângulo medindo 30 graus e ângulo oposto a esse lado medindo 90 graus. A gente vai construir um segmento de tamanho fixo, 5. Beleza. Aí eu vou tirar o rótulo. Ótimo. Agora, o ângulo tem que ser fixo, de 30. Agora, eu vou construir onde esse terceiro vértice tem que morar. Ele mora na direção dessa semi-reta aqui, ó. Que passa, começa em A e termina em B'. Tá ótimo. Aí tira aqui. Vou colocar lá o ponto pra gente. Ponto C. Então, esse ponto C mora aqui, porque garantidamente nessa direção eu sei que o ângulo entre AB e o AC é de 30. Ok? Aí, agora, eu vou construir o outro ângulo, a outra condição, que é ser o ângulo de 90. De novo, amplitude fixa. Só que agora o vértice está em C. Ó, 90. Olha lá. Então, a gente construiu onde mora a direção desse terceiro lado. Esse terceiro lado tem que fazer um ângulo de 90 graus com o AC. Aí, agora, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer com que esse lado pare aqui no B. Então, vamos lá. Eu vou caminhar com esse vértice C na direção de ele estar, ó. Então, eu vou até... Opa, parei aqui. Até ele encostar, ele interceptar esse vértice B. Logo, aqui, eu tenho o meu triângulo formado. Eu posso construir um outro. Quando é dado um lado, o ângulo e o ângulo oposto a esse lado, eu só consigo construir um único triângulo. Qualquer outro triângulo vai ser congruente a ele.
E aí, galera, qual é a correção, né? Você consegue construir um ou infinitos triângulos. Então, na A, essa informação permite a construção de infinitos triângulos, quando a gente só dá dois lados. Na B, essas informações permitem a construção de um único triângulo, né? Quando eu dou os três lados, aí eu coloquei o resumo aí da ideia. Lado, lado, lado sendo informados. C, essas informações permitem a construção de um único triângulo quando? Qual foi o caso? Quando eu dou um lado, né? O ângulo entre eles e o outro, tá? Então, quando eu dou dois lados e o ângulo entre eles, a gente só consegue construir um triângulo. Na D, essas informações permitem a construção de um único triângulo quando eu dou ângulo, lado e ângulo, os ângulos apoiados nesse lado. Essas informações permitem a construção de infinitos triângulos semelhantes, que tenham a mesma angulação, e os lados têm tamanhos de medidas diferentes. E a F? Essas informações permitem a construção de um único triângulo. Lembra? É quando eu dou um lado, o ângulo que está apoiado nele, né, o ângulo adjacente, e o ângulo oposto a este lado que foi dado. Então, eu só consigo construir um único triângulo. Então, agora, a gente já consegue estabelecer os casos de congruência propriamente dito. A gente já consegue organizar as ideias. Vamos lá. Casos de congruência. Primeiro caso. Se dois triângulos têm ordenadamente congruentes os três lados, então esses triângulos são congruentes. É o caso LLL. 2. Caso LAL, lado, ângulo, lado. Dois triângulos têm ordenadamente congruentes os dois lados e o ângulo compreendido entre eles, então eles são congruentes. 3. ALA, ângulo, lado, ângulo. Se dois triângulos têm ordenadamente congruentes um lado e os dois ângulos a ele adjacentes, os ângulos que estão apoiados nele, né? Então, esses triângulos são congruentes. E o quarto caso, o último, lado, ângulo, ângulo oposto. Se dois triângulos têm ordenadamente congruentes um lado, um ângulo e o ângulo oposto a esse lado, então eles são congruentes. Fixado esses casos de congruência, agora a gente vai partir para os exemplos. O primeiro. Nas figuras que seguem, em cada item, as figuras são congruentes. Identifique os triângulos congruentes, indicando o caso de congruência. Então, nesse primeiro aí, eu tenho que PCE e QCE são congruentes. Olha lá. Eles têm quais características iguais? Eles têm, um lado, o ângulo formado entre eles e o outro lado em comum. Então, eu já sei que eles são congruentes. Eu não preciso medir tudo, né? Eu não preciso medir os três lados nem os três ângulos. Posso direto usar que caso de congruência? Vamos lá. Triângulos congruentes PCE e QCE. E o caso de congruência LAL. Outro exemplo. Vamos lá. Olha os triângulos aí, Nós temos que os triângulos ABC e PNM são congruentes. E qual é o caso de congruência, gente? Olha lá, eles têm em comum três situações, 3 elementos, é um lado e os dois ângulos que estão apoiados, os dois ângulos adjacentes, né? Então, qual é o caso? É o ALA. Vamos lá. Triângulos congruentes ABC e MNP. Qual é o caso de congruência? É o ALA. Ângulo, lado, ângulo. Item C. Observa os triângulos ABC e o DCB, ou DBC, não importa. Repara, eles são congruentes? São. Mas qual é o caso de congruência? Eles têm, um lado em comum, que é o BC, o ângulo que está apoiado nesse lado, o ângulo adjacente, né? Que no caso do ABC é o ângulo C, e no caso do DBC
é o ângulo B. E o ângulo oposto a esse lado. Repara, no triângulo ABC, o ângulo oposto é o A, ao lado BC. E no triângulo DBC, o ângulo oposto ao lado BC é o D. Então, triângulos congruentes ABC e DBC, caso de congruência é lado, ângulo e ângulo oposto. No D, olha lá, a gente tem o ABC e o ADC. Tá bom. Então, qual é a característica que está sendo igual? São os lados, né? A gente não precisa, a gente já entendeu que quando a gente tem três lados iguais, os triângulos são congruentes. Então, não preciso medir os três ângulos, já vou direto. Então, triângulos congruentes, ABC e CDA. E o caso de congruência? Lado, lado, lado. L, L, L. Tá bom? Então, a gente está vendo que quando a gente tem quando a gente mapeia três características, a gente não precisa medir as outras. Já vai direto no caso de congruência, usando os casos de congruência, para concluir que eles são congruentes por estes motivos, cada caso em particular. Agora, outro exemplo, outro exercício. No 2. Na figura, o triângulo ABC é congruente ao triângulo DAC. Determine o valor de alfa e de beta. Repara, gente, se eu já falo que eles são congruentes, os vértices, né? A medida desses ângulos correspondentes tem que ser igual. Então, repara, a medida do ângulo lá do vértice B tem que ser igual à medida do ângulo lá no vértice E. E a medida do ângulo A, do vértice A, tem que ser igualzinha à medida do D. Então, o que a gente pode começar a escrever? Primeira coisa, que 3α, que é do A, é igual a 2α mais 10, que é do D. Então, a gente fica 3α menos 2α, 1α, foi o que eu escrevi. E ali, sobrou 10 do outro lado. Então, o alfa vai ficar igual a 10, acabou. A gente já matou o valor de alfa. E o próximo, o beta. A gente sabe que os vértices correspondentes têm a mesma medida, então mantém. Eu escrevo o quê? Que 5 beta, vai ser igual à medida do ângulo lá que está no vértice B, que vai ser beta mais 48. Logo, 5 beta menos beta, 4 beta, foi o que eu escrevi lá embaixo. Mais 48, igual a 48, ou somente 48 sem o sinal. Então, se 4 beta, um beta sozinho vai ser 48 dividido por 4. Logo, o teu beta vai ser 12 graus. Portanto, determinando os valores de alfa e beta, nós temos que o alfa mede 10 graus e o beta 12 graus. E assim nós terminamos a nossa aula de congruência de triângulos. Um forte beijo e um abração.